Olá pessoal, eu sou o Maurício Pinto, sou o diretor e o roteirista do Pandorga. Estou aqui na minha casa em Cuiabá. Espero que vocês também estejam em casa. Quem puder, fique em casa. Vou falar um pouquinho sobre como foi a criação, a gravação do Pandorga. Vamos lá nessa viagem juntos. O enquadramento inicial do filme, o objetivo era separar os personagens de fato, colocar eles em ângulos opostos, né, enquadramentos opostos, para mostrar esse distanciamento. É uma homenagem também ao filme Paris, Texas, que é um road movie de bastante sucesso do diretor Wim Wenders. Então ela liga o rádio, começa a tocar uma música. Essa trilha é toda original, feita pelo Guto Krebs. Nós discutimos muito sobre as músicas e como seria o estilo delas, né? Apenas as músicas que têm letras eram músicas que o Guto já tinha e que a gente escolheu dentre esse repertório dele. Cenas de abertura, nós temos as faixas, a estrada. Essa estrada não é a estrada de Chapada, é a estrada que vai para Manso, mas ajuda bastante. Em outros momentos é a estrada de Chapada, ali perto do quilômetro 22, 19, um pouquinho antes do Rio dos Peixes, mas a gente intercala aqui na abertura entre o Manso e a estrada de Chapada. Nós temos algumas imagens aéreas. Essas imagens aéreas foram feitas por drone. Nós tivemos a operação de drone durante só um dia de gravação, onde a gente fez todos os planos que eram necessários para a gravação. Logo depois que aparece o nome do filme, vem um plano que foi talvez o mais trabalhoso e a gente conseguir realizar, que também é um plano homenagem. Nós estamos aqui fazendo uma referência ao filme Sua Mãe Também, do Alfonso Cuarón. É um outro road movie, esse mexicano. E nós tentamos fazer uma homenagem aqui num plano onde a gente coloca os dois personagens conversando o tempo todo sobre a experiência da viagem e ultrapassando um carro. Essa estrada também não é a estrada de Chapada, é a estrada para Manso. Estava fazendo muito frio, tinha muita garoa, a gente teve que desistir da estrada de Chapada e foi para a estrada de Manso. Muito engraçado, né? O que é engraçado? Casar, ter filhos? Essa coisa de plano ideal de vida. Minha família, meu filho, minha mulher. Ele fica nisso, né? E aqui é muito complicado. Nós temos os dois carros na estrada, nós estamos com a equipe em cima de uma caminhonete, tínhamos que orquestrar, né, essa dança entre os carros e a câmera. Como nós não tínhamos todas as condições ideais, nós conseguimos gravar isso em 3 tentativas. Essa foi a melhor tentativa que a gente conseguiu e colocou no filme. Então, bastante complicado. O road movie ele traz essas complicações por estar sempre nesse lugar do inesperado, né? Qual é o sonho que dura pra sempre? Nenhum, Tujo. Nenhum sonho é feito pra durar. Sonho é feito pra ser vivido antes da gente acordar, só isso, né? Para a gente conseguir ter ela dentro do espelho, nós precisamos colocar a câmera dentro do carro. Nosso diretor de fotografia, o Mário, estava dentro do carro, conseguiu fazer esse enquadramento. A parada em cima do Rio dos Peixes é uma localização que existe de fato, mas que no momento não estava lá. É a banca de chapéus e cangas, né? A gente teve que montar tudo isso e a nossa arte conseguiu criar, remontar esse episódio ali, esse local onde a gente precisava. Fica aí um abraço para minha arte que conseguiu salvar isso. E aqui também tem um lance interessante que a gente inseriu dentro do filme, que é a ela não conseguindo sair com o carro. Esse foi um problema que a gente encarou. Os nossos atores não souberam lidar muito bem com o carro antigo, era um carro 79, então eles tiveram bastante dificuldade em manuseá-lo e a gente teve esses problemas. Então aqui na saída, por exemplo, a ela deveria sair com o carro, mas ela não conseguiu, o carro morreu e a gente acabou inserindo essa cena dentro do filme. Eu acho que funcionou bastante.
Era importante para o Pandorga que a gente conseguisse passar uma representação do real. Então, tentamos colocar sempre algo que remetesse àquilo que de fato a pessoa poderia encontrar na estrada de Chapada. Isso para dialogar com aquelas pessoas que conhecem a estrada, né? Mas também que passasse essa impressão de algo bastante natural para aqueles que estivessem assistindo o filme. O Pandorga ele nasce então dessa vontade de querer fazer um filme sobre a viagem, sobre a estrada. Então em vários momentos nós vamos mostrar a estrada, embora possa não ser a estrada de Chapada, mas o objetivo sempre maior, né, é que esse personagem seja a estrada onde as histórias acontecem. E não tem mais esse medo. Um objeto de cena que é bastante curioso e várias pessoas perguntam é o filtro dos sonhos que eles usam no carro. É um filtro de sonhos feito com um cabo USB. Esse filtro dos sonhos era de um colega meu da universidade. Quando eu vi, eu achei que tinha muito a ver com os personagens, que são assim pessoas ligadas a um lado um pouco mais metafísico da sua existência, mas são modernos, presentes, antenados. Então, o filtro dos sonhos feito de USB traz esses significados aí, foi isso que a gente tentou colocar. Essas cenas onde a gente vê eles na estrada, algumas cenas foram gravadas depois, onde a gente vê só o carro passando. Já os detalhes foram gravados dentro do carro, tudo num dia só. A gente deu um passeio com eles pela estrada de Chapada e foi fazendo os planos para que depois eles fossem colocados em sequência. Vamos? Boa tarde. Aqui tem uma curiosidade na parada da Salgadeira, que o carro chega empurrado, né? Como disse, tinha dificuldade de direção do carro, então para conseguir fazer essa cena com a suavidade que ela precisava, em vez de chegar dirigindo, nós chegamos com esse carro sendo empurrado. Então toda a equipe está atrás empurrando e os atores, junto com a câmera, estão dentro do carro. Nós fizemos a gravação da Salgadeira mesmo ela estando tapada, porque no momento era isso, e eu acho que vale esse registro, né, da dificuldade que nós tivemos ali. Vamos lá, vou mostrar para vocês, vem cá. Pedra. Tem que reparar bem, né? Abrir bem o olho. Aqui. E esse personagem mostra um momento legal da gravação do filme, né, que é mostrar para os viajantes o Duende da Chapada. Uma coisa que a gente decidiu também foi não marcar, foi não desenhar o Doente da Chapada nesse quadro e deixar para que o espectador ele consiga localizar também a imagem lá no paredão. Fica aquela questão de que alguns conseguem, alguns não conseguem mesmo com o filme. Em relação ao Pamonheiro, é uma figura que está sempre presente nesse ponto. E eu pedi para o Romeu que ele fizesse uma coisa bastante natural, não precisava ser nada muito forçando um regionalismo, mas que fosse bastante natural. E o Romeu, como sempre, conseguiu fazer essa representação que a gente pediu. Ah, tipo tudo. Tipo a vida, os amigos... Essa belezura toda aí, não sei. Como assim, mulher? Quando eu era menino, eu li num livro que os filósofos tinham olhos de criança, sabe? Como quem vê tudo pela primeira vez. Eu sempre achei que isso tinha muito a ver. Uhum. A gente tem que manter essa capacidade de se espantar com o óbvio, né? Uhum. Uhum. É. Uhum. Uhum. Depois nós voltamos para uma lateral dentro do carro. Sempre o carro está sendo puxado, embora em alguns momentos ele pareça que ele está mais veloz ou menos veloz, o carro está sempre sendo rebocado quando a gente tem esses planos onde mostra a câmera ou dentro do carro ou na lateral do carro. Quase sempre esse carro está sendo rebocado e os atores não estão dirigindo. Filósofa, me Ai, eu vou anima. ficar o carro lá embaixo. Cuidado, vai devagar, olha que tá tudo esburacado. Ai, ridículo. Ridículo por quê, mulher? Quando finalmente chegamos na cidade, a gente faz esse plano onde a gente mostra, né, revela a igreja e vai descendo. Isso foi feito com uma grua, o equipamento estava sendo operado pelo Rosivaldo, nosso gaffer, nosso maquinista. Estava bastante frio, estava um pouco vazio porque estava frio, era de manhã, então a cidade ainda não tinha acordado, mas era um dia de semana aqui onde a gente fez essa filmagem. Então, essa é a brisa. Ih, esse é o Túlio. Legal,
As dificuldades aqui em relação à praça é que existem pessoas que moram, né, praticamente moram na praça de Chapada e elas estavam ali já bastante ativas pela manhã. A gente teve que ter essa negociação com as pessoas da praça para que isso pudesse acontecer suavemente. Lá no fundo nós temos a figuração. Essa figuração são pessoas que estavam dentro do nosso filme. Nós temos ali a Lívia, né, que estava fazendo a continuidade, e temos também a Carol Marimon, que estava na produção. Então a gente teve essas amarrações, né? Aqui uma curiosidade é que aparece um cachorrinho no fundo da imagem. Eu acho que cinema brasileiro tem sempre um cachorrinho em cena, não é verdade? Aqui na estrada eu não acompanhei essa gravação. Quem acompanhou a gravação foi só o diretor de fotografia. Então, no momento, ele gravava a motorista, no outro gravava o passageiro, depois gravava o carona. Foram feitas essas gravações e eu só pude ver como aconteceu isso quando a câmera voltou de volta para a base. Gente, eu tô louca pra conhecer esse lugar. Ah, nossa, é demais. Aqui na estrada para o Mirante, acho que vale a pena comentar, é um dos diálogos onde rola mais improviso, né? E isso faz parte da construção do filme, no sentido de que a ela tinha sido escolhida há uns 8 meses atrás da gravação, então ela já tinha um roteiro bastante internalizado. O Álamo chegou para gravar, entrou para a gravação, para a história do filme, faltando, sei lá, 2, 3 semanas para a gente começar a rodar. Então essas duas peças, né, trouxeram situações diferentes, né, contribuições diferentes para o filme. Isso foi muito legal, porque a ela, como ela tinha um roteiro bastante internalizado, ela sabia os pontos de virada, ela sabia as entonações do texto corretamente. E ela deixava que o Álamo improvisasse e ela trazia ele de volta para o texto. Isso é muito bom. Na sequência dessa cena, a gente teria uma cena originalmente que a gente gravaria o diálogo entre a Brisa e o Tujo numa cachoeira, mas estava muito frio. E a gente teve que abortar essa missão e gravou esse diálogo, uma forma resumida do diálogo dos dois, lá na chegada do Mirante. Olha! Lindo demais. Logo na chegada ao Mirante, eles param o carro e rola um trilho, né, que acompanha a movimentação dos personagens até finalizar enquadrando a Brisa e o Tujo. Então teve essa logística de montar esse trilho aí. Esse foi um dia bem complicado, a quinta-feira, o penúltimo dia nosso de gravação, foi bastante complicado. Eu senti que vocês têm uma conexão super especial. Não deixa nada atrapalhar isso, não. A entrada do Mirante é legal a gente ressaltar que, embora a gente mostre a entrada oficial, original do Mirante, né, nós não estamos gravando no Mirante mesmo, né? A gente não teve essa liberação do local para gravar, então a gente gravou no Mirante particular de um restaurante aí na cidade de Chapada. Aqui vale ressaltar isso, que a equipe era grande, né? Nós tínhamos 20 e poucas pessoas, 23 pessoas na equipe. E esse é o cinema. Por mais que eu fale, o filme é meu, o filme é nosso, né? A equipe toda teve que estar lá para a gente conseguir, por exemplo, montar um trilho no Mirante, empurrar um carro ladeira acima na Chapada. Todas essas funções, né, que não estão ali especificadas dentro das profissões do audiovisual, elas precisam acontecer. Então a gente precisa dessa equipe para colocar as imagens que a gente tem na mente, a gente colocar elas dentro da câmera para a gente conseguir imprimir as nossas ideias. Esse universo todo aí. Toda a nossa história é o único grão de areia na praia, né? As pandorgas lá, ó. E aqui nessa cena nós vamos encontrar a cena das pipas, as pandorgas no céu. Vocês vão perceber que já está quase anoitecendo, a lua já está aparecendo ali. E foi bem esse o clima que a gente chegou para gravar no Mirante. Nosso tempo estava acabando, a luz do sol estava caindo. A gente precisava gravar essas cenas com uma certa urgência. Mas ficou muito bonito, na verdade, né? As pipas e a lua deram um clima a mais numa cena de entardecer. Na sequência nós temos as cenas onde eles estão brincando, o casal está brincando, e essa também foi um momento de bastante tensão, porque embora não houvesse um perigo assim, a gente está sempre com equipamento caro, as pessoas estão ali
não necessariamente nas melhores condições, então a gente estava bastante preocupado para que ninguém se machucasse, para que ninguém acontecesse nada demais, né? Então, embora tivesse com pressa, a gente teve todo esse cuidado e felizmente conseguimos algumas das cenas, alguns dos planos mais bonitos do filme nesses instantes finais aí da quinta-feira. Ei, seu pipa! Não vai sair voando sem rumo! Nós temos também algumas imagens de drone que foram gravadas nessa cena final. Tudo bem? Posso abrir? Pode. Vou abrir então. Porra, amor! Porra! E aí o momento em que a Tatá vai abrir o envelope, se vocês repararem, de fato tá ventando, então a gente não precisou muito inventar nada. O que a gente pediu só para ela fazer foi para que ela jogasse o papel ao vento, e o vento se encarregou de levá-lo embora. A cena de drone final também é muito bonita, e a gente fez algumas vezes para conseguir ter esse encaixe, né? Mas bastante dificuldade, o vento estava bastante forte. O mirante, ele sempre está ventando bastante, né? Sempre há algum tipo de vento ali. Isso dificultou bastante o voo do drone. Facilitou as pipas subirem, né? Mas dificultou bastante a cena do drone. Então os créditos têm a animação da arte original do cartaz. A arte original do cartaz foi realizada pelo André Goraieb e a animação pelo Denner Gonçalves. Então depois do filme capturado, as imagens gravadas, a gente teve bastante tempo para editar o filme. Eu acho que a gente passou algo em torno de quase um ano até poder liberar o filme. Passou por várias montagens. A montagem foi do Bruno Bini e por isso a gente teve uma troca bastante grande, né? Entre aquilo que ele opinava e aquilo que eu opinava sobre o corte final do filme. De forma que essa é a mágica do cinema, né? O roteiro ele te dá uma coisa, a gravação te dá outra coisa, a edição vai te dar um outro produto. Então a gente, embora tenha essa ideia fundamental do filme, que é desde o início até o final, ele passa por várias transformações nos processos, né? São processos criativos, o roteiro é um, a gravação é outro, a edição é outra. Então nós chegamos a esse resultado final bastante satisfatório, embora ele seja um pouco diferente da ideia original do filme, quando a gente teve lá no início, né? O filme ele teve uma aceitação legal, onde ele foi apresentado, ele chegou a rodar o circuito Sesc, Amazônia das Artes, depois foi para o Nordeste também pelo Sesc, fez algumas aparições em São Paulo e no Rio, em alguns festivais ali, a gente só não conseguiu ir para o Sul. Bastante bem recebido, assim, o filme, eu gosto de pensar isso, que ele permite, né, uma interpretação em vários níveis. Você pode assistir o filme e não pensar muito, ou você pode assistir o filme e refletir sobre as falas e essas coisas assim mais metafísicas. Acho legal que ele permite esse tipo de interpretação. Bem, pessoal, obrigado. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre o Pandorga. Quer dizer, teria muito mais para falar, mas a gente conversa um outro momento. Muito obrigado. A gente gosta muito de ver o Pandorga e esperamos que vocês também gostem. Valeu, obrigado.